Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Moradores de vários bairros de São Paulo reclamam dos bailes funk a céu aberto, que interditam ruas e tiram o sono de quem precisa trabalhar no dia seguinte. Na noite de Natal não foi diferente. Especialistas em segurança pública afirmam que as autoridades precisam monitorar a organização desses eventos com antecedência para impedir os transtornos à população. Às 6 da manhã, as pessoas ainda se aglomeravam pelas ruas de Paraisópolis, na zona sul da cidade. Mais à frente, uma imensa caixa de som. No bairro do Sacomã, também na zona sul, a cena se repete. Ruas interditadas pelo baile funk. Imagens dos pancadões de Natal, como são conhecidos esses eventos, circulam pelas redes sociais. Zona Norte de São Paulo, Zona Leste, Zona Oeste. Os bailes acontecem todos os finais de semana, mas durante as festas de final do ano, atraem uma multidão ainda maior. Quem mora nesses bairros reclama do barulho e da impossibilidade de sair de casa. Com medo, os moradores aceitaram dar entrevista apenas por telefone. Todo domingo, 6 horas da tarde, é a mesma coisa. Nós não conseguimos sair. Se a gente sai para casa de algum parente, temos que voltar logo. Porque não dá para entrar na nossa casa. Não podemos deixar os carros na rua. Não podemos nada. Muitos moradores têm medo de ameaças. Tráfico de droga, bebidas alcoólicas para menores, é sujeira, é urina. Outro morador da Zona Leste de São Paulo aceitou contar como foi a noite de Natal da família dele. Essa noite foi a das piores. Sábado para domingo, domingo para segunda, até meio-dia dia para eles. Mas o que mais assusta são os crimes que acontecem durante as madrugadas. Muitos moradores aqui já alugaram suas casas. Infelizmente, esse baile funk está acabando com a nossa saúde mental, né? A falta de ações estratégicas para monitorar a organização desses eventos clandestinos tira o sossego da população, principalmente nesse período de festas. Especialistas em segurança dizem que ações policiais preventivas e a apreensão dos equipamentos de som pouco antes do início dos bailes podem trazer bons resultados. A polícia pode agir antes que o baile funk se instale, chega, monta uma operação, apreende esses materiais, esses paredões de som. Hoje tem legislação para isso, que é crime ambiental, tem o decibelímetro que mede os decibéis e você pode apreender esse material. Então, a ação para combater baile funk tem que ser planejada, tem que ser estruturada, ou chega antes e evita que aconteça, ou chega depois muito bem estruturado para poder fazer um cerco total sem gerar pânico nas pessoas. A Polícia Militar informou que atua permanentemente para manter a ordem pública e garantir a segurança da população em todas as regiões de São Paulo. A instituição dá apoio aos órgãos municipais de fiscalização e silêncio urbano. Além disso, colabora com as prefeituras na elaboração de ações conjuntas para mapear e impedir a instalação dos chamados pancadões. O chefe da maior milícia do Rio de Janeiro está isolado em uma prisão de segurança máxima do estado. Zinho se entregou à Polícia Federal na véspera do Natal, depois de uma negociação que durou uma semana. Chefe da maior milícia do Rio de Janeiro e um dos criminosos mais procurados do estado, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, escolheu a véspera de Natal para se entregar. As negociações para a prisão começaram há cerca de uma semana e envolveram os advogados do miliciano, a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública. Um representante dele veio até a secretaria e demonstrou esse interesse. A operação já estava montada para qualquer momento. E a gente cercou de todo o sigilo exatamente por isso, né? Nem todos os atores tinham conhecimento da data específica. O jornalismo da Record apurou que Zinho seguiu de carro até as proximidades da sede da Polícia Federal, acompanhado da filha e de uma advogada. Lá, aguardou a chegada dos agentes. Considerado um arquivo vivo, o criminoso tinha o receio de ser morto por rivais, pela polícia ou por integrantes do próprio grupo.
Na semana passada, 5 suspeitos ligados a ele foram presos numa operação contra milicianos que extorquiam dinheiro de construtoras e até em obras da prefeitura, na Zona Oeste, para comprar armas. No dia anterior, a deputada estadual Lucinha, do PSD, já tinha sido alvo de busca e apreensão por suspeita de favorecimentos à quadrilha. A parlamentar não se manifestou sobre a denúncia. Pelas redes sociais, o governador Cláudio Castro comemorou a prisão de Zinho. Prendemos o inimigo número 1 do Rio, disse ele. Para evitar riscos, o governo do Rio determinou que a transferência de Zinho para um presídio de segurança máxima fosse feita com urgência. O miliciano foi trazido aqui para Bangu 1, onde está isolado em uma área reservada para milicianos. Zinho está em uma cela de 6 metros quadrados e, nesse primeiro momento, sem banho de sol. Com pelo menos 12 mandados de prisão, Zinho assumiu o comando da milícia após a morte dos irmãos Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, morto em 2017, e o Wellington da Silva Braga, o Eco, assassinado em 2021 durante operações policiais. Zinho é apontado como o mandante dos ataques que terminaram com mais de 30 ônibus incendiados na zona oeste do Rio, em outubro, após a morte de um sobrinho considerado sucessor na cadeia de comando. Agora, os investigadores monitoram a ascensão de outro nome na quadrilha. Rui Paulo Gonçalves Estevão, o Pepito, homem de confiança da família de criminosos. Nós vamos continuar avançando até desmontar essas organizações criminosas que teimam em afrontar o Estado democrático de direito. Veja agora outros destaques do dia. Mãe de jovem vítima de fake news pede punição aos responsáveis por divulgar conteúdo mentiroso. Israel encontra cintos explosivos adaptados para crianças em arsenal do grupo terrorista Hamas. Presidente Lula almoça com brasileiros repatriados da faixa de Gaza. No futebol, como está o vai-vem de jogadores nos clubes brasileiros para a próxima temporada? E os bastidores do Família Record, que celebra os 70 anos da emissora. Oferecimento Bradesco. E para você, o que vem primeiro em 2024? Você já teve a sensação de que as suas conversas pessoais são ouvidas por meio do seu telefone celular? Pois é, um site americano teve acesso a documentos que indicariam que os smartphones monitoram nossas conversas. E além disso, com base nas informações obtidas, redes sociais oferecem anúncios personalizados. Especialistas dizem que isso pode ser considerado um crime contra a privacidade. Era uma conversa entre mãe e filha sobre as próximas férias. A gente está planejando ainda ir para a França, que a gente tem uns compromissos lá. E a gente estava conversando aqui, falando de comprar passagem, aonde que a gente ia ficar. E estava conversando normal, assim, celulares em cima da mesa, numa conversa como a gente está aqui. A surpresa veio quando a Ingrid abriu uma rede social. Eu abri o aplicativo, aí entre uma postagem e outra aparecia passagem para a França por tanto, pacote, passagem para a Itália por tanto. A Val já teve a mesma experiência quando falava com clientes do salão de beleza dela sobre uma festa. Vamos ver roupa. Não posso. Não, vamos ver. Não vale a pena a gente pesquisar e tal. A gente fazendo comentário, todo mundo ali, umas 5 mulheres por aí. E aí naquele mesmo dia começou a aparecer loja, roupas. Para você é uma coisa muito louca. Anúncios nas redes sociais. Anúncios nas redes sociais. E é fácil encontrar outros exemplos. A Cristiane disse a uma amiga que precisava comprar uma panela nova. Minutos depois eu peguei o celular, olhei assim, eu falei, nossa, veio promoção de panela de ferro, 10 vezes de... Sabe, eu falei, meu Deus, o celular tá me ouvindo. Manter dados pessoais e a privacidade protegidos é um direito. E liberar o acesso a informações particulares
tem que ser uma decisão consciente de cada pessoa. Essa impressão que muita gente tem de que já recebeu anúncios direcionados nas redes sociais depois de uma conversa perto do celular acaba provocando uma desconfiança. Será que os aparelhos podem escutar e registrar constantemente o que falamos? Essa discussão ganhou mais força depois de uma reportagem nos Estados Unidos. Um site americano publicou a denúncia de que 2 empresas de marketing digital ofereceram a clientes o direcionamento de anúncios a partir do que foi chamado de escuta ativa dos celulares de consumidores. Segundo a reportagem, em uma página depois retirada do ar, uma das empresas que oferecem o serviço, a CMG, confirmava esses registros de conversas. As informações seriam usadas para enviar aos consumidores publicidade personalizada por meio das redes sociais, controladas pelas grandes plataformas de tecnologia. Após a publicação, as 2 empresas de marketing digital negaram a reportagem do site americano que façam escuta de celulares. Este professor de cibersegurança diz que os usuários podem permitir o compartilhamento de dados pessoais quando aceitam termos de uso de aplicativos e sites, como, por exemplo, o acesso ao microfone do aparelho. Hoje é um fato que as empresas estão coletando diversas informações e dados dos respectivos usuários. As empresas elas não confirmam oficialmente que elas estão nos ouvindo, mas hoje já existe tecnologia de reconhecimento de voz, onde esse algoritmo identifica padrões da voz e converte para texto. Esses textos são armazenados nos servidores dessas empresas e com um cruzamento de informações, elas sugerem anúncios segmentados. O anúncio certo para a pessoa certa na hora certa. Este advogado diz que a lei no Brasil é bastante rígida quanto à permissão de captar dados dos usuários. O áudio captado pelo microfone do seu celular pode ser utilizado para fins de publicidade direcionada. Isso não seria permitido aos olhos da Lei Geral de Proteção de Dados e também ali esbarraria em questões de transparência previstas no Código de Defesa do Consumidor. E as punições podem ser pesadas. Entre elas, talvez a mais importante ali seja a multa de até R$50 milhões que a ANPD pode, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode aplicar para uma empresa que estiver descumprindo a LGPD. Em nota, a empresa Meta, que controla Facebook, Instagram e WhatsApp, disse que não escuta as conversas das pessoas para mostrar anúncios a elas e que o microfone nos aplicativos só é ativado quando for usado um recurso que precise dele. Se você está preocupado com a sua privacidade dos dados, eu aconselho você a rever a política de privacidade de cada um desses aplicativos, porque cada um tem os seus termos de uso, mas você já pode entrar agora no seu celular e lá nas suas configurações, dentro de cada aplicativo, checar o que cada um dele tem acesso ao seu dispositivo. Então você pode proibir que ele tenha acesso ao seu microfone, você pode proibir que ele tenha acesso à sua galeria de fotos, à sua localização, à sua câmera. Para quem já teve a sensação de ser ouvido contra a vontade, fica a preocupação. Tem um ditado que fala que parede tem ouvidos, né? E a gente zoa muito porque o celular está dessa forma. Eu falo que não é confiável essas coisas, que não é possível. Um sargento da reserva foi preso em Minas Gerais depois de matar a tiros um motociclista que participava do chamado rolezinho. Somente na capital mineira foram mais de 100 ligações para a polícia com denúncias desse tipo de encontro. O vai e vem de motos incomoda. É uma gangue mesmo, uma organização de motos que está realmente incomodando todos os moradores. Além do barulho, manobras arriscadas colocam em risco os próprios motociclistas. Alguns estão sem capacete. O movimento de empinar motos, várias motos com garupa, com passa e sem capacete, realmente é muito complicado. Imagens parecidas foram registradas em vários bairros de Belo Horizonte, cidades da região metropolitana e do interior. O exibicionismo dos infratores na rua vai parar nas redes sociais.
É na internet que esses encontros de motociclistas, chamados de rolezinhos, são divulgados. Essas publicações podem ajudar na identificação dos infratores. Esse serviço de inteligência também atuará para o ano novo. Nós já temos esse levantamento, essa estatística agora apoiará. E esse monitoramento de redes sociais, grupos de WhatsApp, também está sendo feito diretamente pela Polícia Militar no intuito de coibir. Segundo a Polícia Militar, só na capital mineira foram mais de 140 ligações entre a noite de ontem e a madrugada de hoje com denúncias de rolezinhos de motos. Em um desses casos, a polícia prendeu um sargento da Reserva dos Bombeiros que atirou contra um grupo de motociclistas em Matias Barbosa, zona da Mata de Minas Gerais. Um motoqueiro morreu. A barulheira na noite de Natal se repetiu em outros estados do país. Em Recife, as motos ocuparam a orla da praia de Boa Viagem. Em Tianguá, interior cearense, a dupla na moto passa em alta velocidade e é seguida por uma viatura. Pedestres gravam tudo com o celular. Na capital, Fortaleza, a concentração de dezenas de motos em cima do viaduto pôde ser vista e ouvida de longe. Israel intensificou os bombardeios contra o Hamas na faixa de Gaza. O exército encontrou armas usadas pelos terroristas, incluindo cintos explosivos adaptados para crianças. Os bombardeios israelenses atingiram a região central de Gaza. O exército de Israel já havia emitido alertas para a retirada de civis das áreas com infraestrutura dos terroristas do Hamas. No sul da faixa de Gaza, as tropas descobriram fábricas de armas e de concreto para fazer túneis. No fim de semana, 5 corpos de reféns foram encontrados em uma passagem subterrânea. As forças de defesa de Israel também acharam um complexo de armas que incluíam cintos explosivos adaptados para crianças. Havia ainda uniformes camuflados, bandeiras e outros armamentos dos terroristas. Hoje, na primeira mensagem pública desde o massacre de 7 de outubro, o chefe do Hamas, Yahya Sinwar, afirmou que o grupo não vai se render. Também nesta segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi num veículo blindado a Gaza e se reuniu com as tropas que estão na linha de frente do combate ao terrorismo. É a segunda vez que o premier vai ao território desde que os confrontos começaram. Ao retornar a Israel, Netanyahu falou que a guerra está longe do fim. Disse que uma missão como essa exige paciência e união e prometeu intensificar os combates contra os terroristas do Hamas. Numa sessão do parlamento dedicada aos reféns, Netanyahu afirmou que é preciso mais tempo e pressão militar para resgatar a todos. Familiares dos sequestrados estavam presentes, com cartazes com as fotos e nomes das pessoas que estão ainda em poder do Hamas. O presidente Lula se encontrou hoje com repatriados que desembarcaram em Brasília no final de semana. O grupo de homens e mulheres estava na faixa de Gaza, principal zona de conflito na guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. 21 dos 30 repatriados no último sábado ficaram em Brasília. Eles participaram de um almoço com o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva. Outros 9 já estão nas casas de parentes no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Eu tenho certeza que aqui no Brasil vocês viverão em paz. Eu tenho certeza que vocês serão tratados da forma mais amistosa e respeitosa possível. A operação Voltando em Paz do governo federal trouxe para o Brasil mais de 1.500 pessoas que estavam em Israel e na faixa de Gaza. Lula disse que o Brasil segue em contato com a diplomacia israelense para repatriar outros brasileiros. Que Deus nos abençoe e que vocês possam encontrar a felicidade para vocês e para a família de vocês aqui no Brasil. Enquanto tiver alguém na faixa de Gaza querendo voltar para o Brasil, nós estaremos à disposição
para ir buscá-los. O presidente passou o resto do dia aqui no Palácio da Alvorada. A expectativa é que ele embarque amanhã para a base da Marinha, no litoral sul do Rio de Janeiro, na Restinga de Marambaia, onde deve passar a virada do ano. Lula deve voltar a Brasília na primeira semana de janeiro. O DOC, a operação bancária para transferir dinheiro, vai ser extinto. É o que o Pix já representa 93% de todas as transações financeiras realizadas no país. Já a TED, que costuma ser usada em operações de maior valor, continua valendo. No começo, a comerciante Adriana via o Pix com desconfiança. Optava por receber os pagamentos do mercado que é sócia em dinheiro ou cartão. Ela teve motivos para isso. Por várias vezes, foi vítima de golpes e calotes. Já aconteceu do cliente passar a compra e aí ele fazer um Pix agendado e a gente confiar, achando que o Pix tinha caído e na verdade não tinha caído. Para compras e pagamentos pequenos, o empresário Marco, dono de uma padaria em São Paulo, até recorria ao Pix. Mas para transações mais complexas e de valores maiores, optava pelo documento de ordem de crédito, mais conhecido como DOC. Antigamente era mais fornecedores, produtos, imóveis, compras caras ou compras do dia a dia. Hoje não, agora tudo é Pix. O DOC foi criado em 1985, mas foi perdendo espaço para formas mais rápidas e baratas de transferência, principalmente para o Pix, que vem batendo todos os recordes. Um levantamento da Federação dos Bancos, a Febraban, mostra que só no primeiro semestre desse ano, 93% de todas as transações realizadas no país foram feitas pelo Pix. De quando começou a vigorar até dia 30 de outubro desse ano, foram mais de 66 bilhões de transações feitas no sistema financeiro, com valores que ultrapassaram 29 trilhões de reais. Como já era esperado, com a popularização do Pix, o DOC está literalmente com os dias contados. A Federação dos Bancos resolveu acabar de vez com essa modalidade de transferência. Mas pessoas físicas e jurídicas terão um tempinho para se adaptar. Até o dia 15 de janeiro do ano que vem, é possível fazer o agendamento das operações, que só se encerram no dia 29 de fevereiro de 2024. Já não faz mais falta nenhuma. Tirando para as compras altas, assim, que também já estão aceitando o Pix, já não está tendo mais utilidade nenhuma, DOC. Para esse advogado, a extinção do DOC já era esperada. É uma tendência natural, o Pix vem tomando espaço de outros meios de pagamento paulatinamente. Era uma intenção do Banco Central também, numa iniciativa de inclusão financeira, ou seja, de fazer com que cada vez mais pessoas usassem pagamentos eletrônicos para fins das suas transações de pagamento e que vem se cumprindo desde a implementação do Pix em 2020. A triatleta Luísa Batista foi transferida para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. No sábado, ela foi atropelada por uma moto durante treinamento em São Carlos, no interior do estado. Luísa é campeã pan-americana de triatlo. De acordo com o último boletim médico, ela permanece na unidade de terapia intensiva e respira com a ajuda de aparelhos. Em Manaus, o dia começou com muita chuva. Diversas ruas ficaram alagadas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo por causa dos temporais que atingem o Amazonas. Não houve registro de vítimas. Um carro caracterizado como trenó do Papai Noel foi parado em uma blitz em Salvador. Segundo os agentes, a decoração escondia a placa do veículo e o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. O carro trenó acabou recolhido pelo Departamento de Trânsito. Os temporais vêm causando transtornos pelo Brasil. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Vamos ter alertas aí para a última semana do ano? Sim, para todas as regiões do Brasil, viu, Cris? Boa noite para você. Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Nas imagens de satélite ainda vemos muitas nuvens de temporais cobrindo principalmente as regiões sul e norte do Brasil. Amanhã, uma frente fria avança em direção ao sudeste e espalha nebulosidade pelo interior do país. Do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro,
tem alerta de mar agitado e ventania. Do interior de São Paulo até o Amazonas, os temporais acontecem a qualquer hora. E no litoral do Nordeste, a chuva forte pode causar alagamentos. Já no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Sertão Nordestino e no Tocantins, a terça-feira será de tempo firme. Em Porto Alegre, vai fazer até 27 graus. No Rio de Janeiro, 37. Em Cuiabá, 36. Em Salvador, 29. Em Fortaleza e em Rio Branco, máxima de 32. Em Manaus, até 31. Já em São Paulo, as pancadas de chuva ganham força nas próximas horas, seguem durante a terça-feira e aliviam um pouco o calorão. Faz até 29 graus. Na quarta e na quinta, tempo firme, com 25 e 31. A chuva volta na virada do ano. Vamos de Tempo Delivery. O Kleber é de Campos Belos, Goiás. Lide. Vamos lá, Fara. Oi, Kleber, boa noite. Se prepare nos próximos dias para chuva forte, mas isolada. Nos bairros onde chover, a água vem com força e passa rápido, tá? Pode ter granizo e ventania. Máximas acima de 35 graus aí para você. A Bárbara e o Alexandre estão de olho na previsão, Lide, para a capital baiana, Salvador. Opa! Bárbara, Alexandre, sejam muito bem-vindos aqui ao Tempo Delivery. Olha, em Salvador, se chover, será algo bem leve, de manhã e no fim do dia. Nada que atrapalhe a praia, tá? Calor de 30 graus garantido. Querem previsão também personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo? Muito fácil. Basta mandar o pedido de Tempo Delivery pelas redes sociais com o nome da cidade e a hashtag você no JR. Cris, Fara. Valeu, Lidy. Obrigado, Lidiane. É hora de relembrar o que aconteceu no mundo das celebridades em 2023. Nesta quarta-feira, dia 27, tem a retrospectiva dos famosos na tela da Record. Vamos começar agora o grande show. Polêmicas entre amigos. Vivi como se não houvesse amanhã. Confusões em família. Aí eu criei um fake para me defender na época, porque estavam criando vários para me atacar. Corações partidos. Falaram Chico. Peraí, volta. Batimentos novos. Instalou o coração e já começou a funcionar. É impressionante. Da coroação de um rei. A despedida de uma rainha. Um belo dia resolvi mudar. Retrospectiva dos famosos. Dia 27, às 15 para as 11 da noite, na Record. E um dia antes, disponível no Play Plus. Veja a seguir as mudanças nos times brasileiros para a próxima temporada. Mãe de jovem vítima de fake news na internet pede punição a responsáveis. A mãe da jovem que morreu depois de ter o nome envolvido numa notícia falsa e sofrer ataques de ódio nas redes sociais, falou hoje com exclusividade ao Jornal da Record. Em um apelo emocionado, ela pede punição aos responsáveis por produzir e divulgar o conteúdo mentiroso. À procura de respostas e em busca de justiça, Inês Oliveira aceitou gravar entrevista. Eu queria justiça por tudo que aconteceu, pelas mentiras que eles inventaram sobre a minha filha, que mentiram que ela tinha caso com o moço, sendo que nem redes sociais a minha filha tinha. Na semana passada, prints de uma conversa falsa entre a filha dela, a estudante mineira Jéssica Canedo, de 22 anos, e o humorista Whindersson Nunes foram publicados em um perfil de fofoca de celebridades que tem mais de 20 milhões de seguidores. Fãs do comediante lançaram uma onda de ataques contra a jovem e ela criou um perfil para negar o relacionamento. Em um texto de 4 páginas, pediu: parem de vir até o meu perfil destilar tanto ódio. Vocês estão falando da minha aparência, da minha classe social, xingando a minha família. Pensem nas consequências do que vocês estão fazendo. O responsável pela página, Rafael Souza, que divulgou os falsos prints, ainda ironizou o texto. Avisa para ela que a redação do Enem já passou. Na sexta-feira, Jéssica tirou a própria vida. Ela chegava aqui chorando, mamãe pede eles para parar porque eu não estou aguentando. Faz alguma coisa, mamãe. O que eu podia fazer? Eu só gravei um vídeo pedindo eles, pelo amor de Deus, que parasse.
Tô pedindo a vocês, pelo amor de Deus, parem, porque eu tô pedindo como uma mãe que tá sofrendo muito. Se eles tivessem parado, capaz que a minha filha hoje estava aqui, sabe? Só depois da morte de Jéssica, a página Choquei apagou a informação falsa. Em um comunicado, o perfil tentou negar qualquer irregularidade na divulgação das informações e afirmou que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que produtores de conteúdo precisam seguir princípios que envolvam total responsabilidade com o que é divulgado, a começar pela certeza de que as informações publicadas são verdadeiras e de que a liberdade de expressão não cabe para justificar tudo o que se quer colocar na internet. O limite, segundo este advogado, é previsto na lei. Nem todo direito é absoluto, nem o da liberdade de expressão. Então eu não posso usar minha rede social para falar alguma coisa que pode impactar o direito de alguém, que pode ferir alguém, que pode de alguma forma atingir alguém, porque eu estou ultrapassando o meu direito de liberdade de expressão e estou praticando aí um ilícito, um ato ilícito que eventualmente pode gerar danos. Então, a internet não é, ao contrário do que a gente imagina, uma terra sem lei. O advogado também defende que é preciso haver mudanças na forma como esses assuntos são tratados nas redes sociais. Nós temos uma nova figura no mundo digital, que é a figura dos influenciadores, e eles usam uma ferramenta muito poderosa, que são as redes sociais, e precisam ter consciência de que quem tem grandes poderes também tem grandes responsabilidades. Então, a regulação da internet talvez seja, como é em outros países, uma necessidade, levando em consideração os princípios constitucionais que nós temos. Esta menina Jéssica pode ter sido vítima de uma difamação e, mesmo tendo falecido, seus pais podem promover a ação penal. Esse crime, quando é cometido nas redes sociais, hoje tem a pena triplicada, vale dizer, pode chegar até a detenção de 3 anos por uma difamação. Esse caso, mais uma vez, reforça a necessidade de adequarmos as leis às novas tecnologias, para enfrentarmos casos como o caso da Jéssica. O Whindersson Nunes, que desde o início negou conhecer a jovem, publicou um vídeo neste domingo em que sugere a criação de uma lei para evitar que novos casos aconteçam. Iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória, para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que está acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial, que isso é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade. Veículos grandes demais tem que ter um canal de atendimento, cara, pra gente saber até a qualidade do que tá consumindo. É tudo que eu quero que alguém faça justiça e mostre que tem justiça nesse Brasil ainda, para que nem outra mãe passe pelo que eu tô passando, através de tanta mentira. Acabou com a vida da minha filha. E tirou ela de mim, a única coisa que eu tinha na vida, eles conseguiram levar, a única coisa. A maior caravana do ano de imigrantes da América Central deixou o sul do México rumo aos Estados Unidos. Autoridades estimam que a caravana reúna de 6 a 8 mil pessoas. A caminhada começou na cidade mexicana de Tapachula, no sul do país, perto da fronteira com a Guatemala. Esse haitiano conta que chegou a tentar viver no México. Faz 3 meses que estou pedindo a expedição dos meus documentos, sem qualquer resposta. Estou cansado, sem trabalho, com fome e pagando por uma casa, relata o imigrante. Pagando casa não é fácil. Outros fogem da violência de gangues, do tráfico de drogas e até dos efeitos catastróficos das mudanças climáticas. José Santos, que trabalhava como segurança em Honduras, sofreu ameaças para que entregasse a arma e munições dele. José deixou o país de origem na esperança de poder chegar aos Estados Unidos. Mas conseguir atravessar a fronteira não é fácil. Só por vias terrestres, mais de 2.400.000 imigrantes foram detidos no período de 1 ano, entre outubro de 2022 e de 2023. A Casa Branca confirmou que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, vai viajar até a capital mexicana para uma reunião na quarta-feira com o presidente do país vizinho. Na última semana, Andrés Manuel López Obrador anunciou que deve reforçar as medidas de controle de pessoas que usam o México como rota para chegar aos Estados Unidos.
A oposição acusa o presidente americano Joe Biden de ser o responsável pela crise de imigração sem precedentes. Por isso, o democrata busca unir esforços com o México. Agentes de fronteira chegam a registrar até 10 mil travessias por dia. Do lado americano, o estado do Texas acaba de aprovar uma lei que criminaliza a entrada ilegal de imigrantes. A medida entra em vigor em março do ano que vem e permite a prisão de quem estiver sem documentos, além da emissão de ordens de deportação por autoridades estaduais. 38 manifestantes foram presos após confronto com a polícia na Sérvia. O grupo contesta o resultado das eleições parlamentares da semana passada. 8 policiais ficaram feridos. O avião retido há 4 dias na França, após uma denúncia anônima de tráfico de pessoas, retornou hoje para a Índia. 25 passageiros pediram asilo ao país europeu, enquanto 2 foram detidos para interrogatório. A China vive a onda de frio mais longa dos últimos 72 anos. A capital, Pequim, registrou temperaturas abaixo de zero por mais de 12 dias. Em 9, os termômetros ficaram abaixo dos 10 graus Celsius negativos. Um dos maiores críticos do governo de Vladimir Putin foi transferido para uma prisão na Sibéria. O governo russo ficou 2 semanas sem dar informações sobre o paradeiro de Alexei Navalny. Vamos falar agora de futebol. Com o ano de 2024 bem próximo, os principais times brasileiros se reforçam para os campeonatos estaduais. A Record prepara a transmissão exclusiva na TV aberta do mais disputado deles, o Paulistão. A menos de um mês para o início do Paulistão, o Palmeiras, atual bicampeão estadual e brasileiro, se prepara para uma maratona de 5 competições. Até agora foram 2 contratações. O volante Aníbal Moreno, que deixou o Racing da Argentina, e o atacante Bruno Rodrigues, do Cruzeiro. O técnico Abel Ferreira permanece no comando do time. O lateral esquerdo, Caio Paulista, que estava no São Paulo, também pode vestir a camisa alviverde. O São Paulo é entre os 4 grandes do estado que mais movimentou o mercado até agora. Já anunciou 2 renovações de contrato e 3 reforços para o Paulistão. O atacante Eric, que era do Fortaleza, o volante Luiz Gustavo, que jogou a Copa de 2014 e estava na Arábia Saudita, e o paraguaio Damián Bobadilla, do Cerro Porteño, são novidades. Já os meias, Lucas e o Wellington Rato, renovaram até 2026. O Corinthians deverá passar por uma ampla reformulação, mas ainda não anunciou nenhuma contratação oficialmente. O lateral esquerdo, Hugo, do Goiás, e o meio-campista Ranielli, do Cuiabá, são tidos como certos. No Santos, depois da queda para a Série B do Brasileirão, a única contratação anunciada oficialmente é a do técnico Fábio Carille. Novos jogadores só devem chegar em janeiro. Especulam-se nomes como os do zagueiro Gil e do meia Giuliano, que estavam no Corinthians. Casagrande, novo comentarista da TV Record, dá o seu palpite. O Santos acabou de cair para a Série B do Brasileiro, a gente não sabe qual vai ser a estrutura. E nos últimos campeonatos, o Santos também lutou para fugir do rebaixamento. Hoje, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Bragantino, na frente do Santos, são os 4 mais favoritos, né? No Rio de Janeiro, o desafio do atual campeão da América é manter o elenco, que também venceu o Carioca e foi vice-campeão do Mundial de Clubes. Uma contratação foi anunciada. O zagueiro Antônio Carlos, de 30 anos, que estava no Orlando City. Outro reforço deve ser o meia Renato Augusto, de 35 anos, que não renovou com o Corinthians. Já o Flamengo não vai economizar para reforçar o time e tirar a má impressão da temporada sem títulos. O presente de Natal dos rubro-negros custou cerca de 78 milhões de reais. É o meio-campo Nicolás de la Cruz, que atuava no River Plate da Argentina. Além do craque uruguaio de 26 anos, o Flamengo ainda tenta trazer o zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino, e o lateral esquerdo Vinha, da Roma. Vamos vingar o 2023, foi decepcionante. As contratações são de peso e vai dar um boom no time. Já o Vasco renovou com o técnico argentino Ramon Dias, que contratou o diretor de futebol Alexandre Matos, experiente em montar elencos. O Botafogo ainda não anunciou nenhum reforço.
e vai tentar dar a volta por cima depois de deixar escapar o título de campeão brasileiro. Esperemos que o Botafogo consiga montar um time realmente com garra, porque no final da conta deixou a desejar no final do campeonato. No Sul tem novidades para dois grandes do futebol brasileiro. O primeiro deles é o atacante venezuelano Soteldo, de 26 anos. O jogador, que estava no Santos, chega por uma temporada. Soteldo, para mim, na minha visão, assim, é um cara bom, né? Joga bem. Jogador de seleção. Aqui no Beira-Rio, a estratégia para 2024 parece ser manter aquilo que deu certo em 2023. O técnico Eduardo Cudê continua como treinador no clube até o fim de 2024. Dentro do campo, a única mudança dada como certa é a saída de um famoso atacante. O centroavante Luiz Adriano, que tem contrato até o meio do ano que vem, deve ser negociado. Vai esfacar um pouco, mas a esperança é que o Inter possa contratar novas figuras aí, né? Novo elenco para poder trazer títulos para o ano que vem. Em Minas Gerais, mudanças importantes no Cruzeiro. O zagueiro Luciano Castan não joga mais pelo clube. Assinou com o Sport até o fim de 2024. O destaque da Raposa neste ano, o atacante Bruno Rodrigues, foi vendido ao Palmeiras por cerca de 25 milhões de reais. O treinador Nicolás Larcamon, de 39 anos, deve comandar o time até o fim de 2025. No Atlético Mineiro, o meia Johan, que foi pouco aproveitado, não teve o contrato renovado e está livre para assinar com outro clube. A expectativa do Galo é anunciar em breve o meia Gustavo Scarpa. Veja a seguir os bastidores do Família Record com a celebração dos 70 anos da emissora. Violência em Salvador faz a polícia reforçar a segurança no Pelourinho. Robô na lavoura leva à redução do uso de pesticida. Um dos pontos turísticos mais visitados da Bahia e do Brasil, o Pelourinho, está com a segurança reforçada para as festas de fim de ano. E conta até mesmo com um detector de metais para combater a criminalidade na região. A polícia criou portais de revista nos principais acessos do Pelourinho, no centro histórico de Salvador. Câmeras de monitoramento foram instaladas em pontos estratégicos e até detectores de metais estão sendo usados para aumentar a segurança dos visitantes. Até o fim do verão, Salvador deve receber 3.400.000 turistas. O Pelourinho é um dos lugares mais visitados da Bahia e teve o policiamento reforçado para conter o avanço dos roubos e do tráfico de drogas na região. Agora está tudo mais tranquilo, a gente vê mais polícia na rua, né? Então tá mais legal. Dessa vez a gente está achando que está com mais segurança, tá melhor para ficar aqui. A operação integrada das polícias no Pelourinho vai até o dia 6 de janeiro. A Secretaria de Segurança Pública disse que entre 1º de novembro e 10 de dezembro foi registrada uma redução de 80% nos roubos e furtos no centro histórico de Salvador, em comparação com o mesmo período do ano passado. A Polícia Civil, a Guarda Municipal, ela sempre dá apoio e trabalhamos em conjunto, com certeza, para o bem-estar da população. O patrulhamento das rodovias federais foi reforçado em todo o país desde a última sexta-feira. Em Goiás, diversos flagrantes de imprudência foram registrados pelos agentes da PRF desde o início da Operação Natal. Dentro do carro que trafegava na contramão em Rio Verde, Goiás, foram encontradas 12 latas de cerveja consumidas. O motorista, de 28 anos, acabou preso. Também em Goiás, um caminhoneiro foi parado após dirigir perigosamente. Na cabine do veículo foi encontrada uma caixa com gelo e cerveja. Nas rodovias federais que cortam o estado, diversos motoristas foram flagrados acima da velocidade permitida. Este aqui trafegava a 188 km por hora, num trecho em que a velocidade máxima permitida é de 110 km por hora. Qual a justificativa que você dá para quase 3.000 flagrantes de excesso de velocidade? Presença da instituição na estrada.
mais de 200 flagrantes de ultrapassagens proibidas que normalmente são proibidas porque são perigosas. Dos casos de 41 flagrantes de embriaguez. Para conter a imprudência dos motoristas e evitar acidentes nas rodovias federais, a PRF intensificou a fiscalização em todas as regiões do país. Mesmo assim, diversas ocorrências foram registradas durante a operação de Natal. Segundo um balanço preliminar da PRF em Goiás, 13 pessoas morreram nas rodovias federais que cortam o estado desde a última sexta-feira. Na BR-452, em Rio Verde, um homem morreu após perder o controle da direção e bater em um barranco. Outras 2 pessoas morreram em uma batida entre um carro e uma moto na BR-364, entre Santa Rita do Araguaia e Mineiros, na região sudoeste de Goiás. No Paraná, um caminhão que seguia pela BR-277 atravessou a pista e bateu em um carro. O caminhoneiro morreu no local e 2 vítimas que estavam no outro veículo foram levadas para o hospital em estado grave. Na região de São José da Vitória, no sul da Bahia, 4 pessoas morreram depois de um carro bater em um ônibus na BR-101. O motorista do veículo de passeio teria perdido o controle da direção ao fazer uma curva. Choveu, reduz a velocidade, não ande colado na traseira do outro. No caso de um temporal forte, o que é que eu faço? Procuro o pátio de um posto de combustível e vou esperar. O futuro chegou no campo. Agora, além de máquinas que fazem o plantio e as colheitas, existem robôs que usam a inteligência artificial para proteger as lavouras. Do alto, o drone monitora os movimentos do robô pelo canavial. Em terra, o objetivo é encontrar, jogar inseticida nas ervas daninhas e combater as pragas. O equipamento conta com a ajuda da inteligência artificial, que distingue o que é cana e o que são plantas nocivas no canavial. Ferramenta que pode ser controlada até pelo celular, de qualquer lugar. Já vem operando, né, há duas safras já com os equipamentos, e os resultados que a gente tem obtido até no Brasil com lavouras de soja, milho, tem mostrado um resultado absurdo. A novidade substitui o método convencional, que por ser manual, acaba causando maior exposição e risco ao trabalhador, ao solo e aos consumidores. A gente sabe de toda a dificuldade que o método convencional de combater as ervas daninhas traz para a questão da segurança do trabalhador, saúde. Então, ter um veículo que hoje não emite gás poluente, não queima combustível, não coloca ninguém em perigo pela utilização dele, já é um avanço dentro do pilar de sustentabilidade social que a gente tem dentro das lavouras. Segundo a empresa que desenvolveu o robô nos Estados Unidos, os produtores que utilizam a tecnologia tiveram uma redução de 95% no uso de defensivos agrícolas. Movida por energia solar, a máquina é equipada com 6 câmeras e bicos de pulverização ajustáveis. Os 2 robôs são os primeiros a atuar em canaviais brasileiros, um recurso que vem sendo utilizado também em outras culturas, como a da soja, por exemplo. Inicialmente comprou 2, como é um projeto piloto, existe uma curva natural de aprendizado, de estabilização, mas uma vez estabilizado, o potencial de expansão para todos os nossos quase 300 mil hectares de terra, ele é altíssimo, né? Então, a nossa visão de futuro é ver bastante robôs operando nos nossos canaviais. Na noite de Natal, quem ganha o presente é você, telespectador. O tradicional Família Record vai ao ar com muitos shows, brincadeiras e a tão esperada troca de presentes entre os amigos secretos do elenco da emissora. O programa, que também celebra os 70 anos da Record, tem 2 partes. A primeira será exibida hoje, a partir das 10h45 da noite. E a segunda, amanhã, no mesmo horário. Uma noite onde nós vamos surpreender vocês com muitas homenagens. Surpresa! Esta é a palavra que define o programa Família Record neste ano, em que a emissora alcança os 70 anos. Muita diversão e alegria, rodeadas de surpresas por todos os lados. Desde a revelação dos amigos secretos até os presentes escolhidos. É sempre uma caixinha de surpresa essa festa na Família Record, né? A gente sempre fica muito emocionada, porque aqui é uma grande família, né? Tem esse carinho, tem esse aconchego. O presente do Família Record, além de ser uma coisa afetuosa, ele tem que gerar um certo impacto, ele tem que fazer parte do espetáculo.
Tom Cavalcante é uma das atrações e será o apresentador do Família Record deste ano. Ele comemora a volta à emissora 12 anos depois, onde vai comandar um game show. Deus de bondade, Deus de amor, quis que eu estivesse aqui exatamente nos 70 anos da Record. Acho que aqui é um reencontro de grande parte da minha carreira profissional, onde a Record me deu uma liberdade incrível de poder criar tipos, personagens, formatos, e é voltar a se reintegrar nesse novo instante para que 2024 a gente possa brilhar juntos. Além da tradicional troca de presentes, o programa também tem música, brincadeiras e muita emoção. A edição especial, que comemora os 70 anos da Record, está cheia de homenagens a quem fez história por aqui. Como, por exemplo, Sabrina Sato, Xuxa Meneghel e os inesquecíveis Gugu Liberato e Elis Regina. Eu já estou na Record há 17 anos, então fazer parte dessa família há tanto tempo é um grande presente. As brincadeiras e desafios vão envolver os integrantes do elenco da emissora, com nomes como Ana Hickman e Rodrigo Faro, entre outros astros e estrelas que entram todos os dias na casa do telespectador. Não vai faltar uma plateia animada que interage, vibra e aplaude. Entre os convidados da festa estão os cantores Joelma e Felipe Araújo, que começou sua carreira solo aqui na Record, no programa Hora do Faro. Vamos pular a voz que eu peço aquele vinho do bom. Podendo voltar aqui na Record, fazendo parte da família Record pela primeira vez, é motivo de muito orgulho, é motivo de muito carinho por mim também. Eu fico muito grato à Record por tudo que ele sempre fez pela minha carreira e tudo que continuou fazendo por mim. Claro que vai ter o show da Joelma, que não vai deixar ninguém parado. Galera linda, vem pra família Record que tá incrível. Tá lindo, gente, pode perder não, tá? Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jezabel e logo depois de Quando Chama o Coração, tem o especial Família Record. Posso garantir que tá super divertido. Não perca. Record 70 anos tem a sua cara. Uma excelente noite para você. Ótima noite para você.